A paz do Senhor a todos. Estamos aqui hoje na 7ª semana para falar da vida de Elias, né? A última semana. E só para a gente relembrar aqui, na primeira semana nós falamos de Galaade, segunda semana do deserto de Querite, da terceira semana da Inserepta, né, com a viúva. Na quarta semana falamos do Monte Carmelo. Na quinta semana continuamos falando do Monte Carmelo e todas as bênçãos e maravilhas que Deus fez ali. E na sexta semana nós falamos do Monte Horebe, né, medo, fadiga e futuro. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Elias a caminho do céu, né? Por tudo que Elias passou na vida dele, ainda assim Deus tinha todo um propósito, né, para ele passar à frente o seu legado para que outro continuasse, que no caso seria Eliseu, né? Chegamos ao final aqui do nosso estudo, mas Elias, Deus deu a Elias 3 ordens finais para que ele fizesse, né? Ungir um novo rei sobre a Síria, que era Azael, ungir um novo rei sobre Israel, Jeú, e ungir a Eliseu como profeta em seu lugar, né? Nos versos a seguir, que nós vamos ler agora, vemos a iniquidade e a maldade que ainda nesse período final Acabe e Jezabel ainda causam ao povo de Deus, né? 1 Reis 21:17 diz: Deus manda Elias descer para encontrar Acabe e informá-lo de sua morte. Eu vou ler a passagem de 1 Reis 21, do 20 ao 26. Ao que disse Acabe a Elias: Já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te porque te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti. Lançarei fora a tua posteridade e arrancarei de Acabe todo homem escravo ou livre de Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa das provocações com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Né? Também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer a Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que lhe morrer no campo, as aves do céu o comerão. Não houve, porém, ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão e diante dos filhos de Israel. Então aqui nós vemos que Elias desce, né, para falar como será a morte de Acabe e de Jezabel por tudo que eles fizeram de ruim. Então que Deus extinguirá toda a sua semente, né, que não haverá mais Jezabel, não haverá mais Acabe e tudo se acabará porque eles fizeram com que o povo de Deus pecasse. Eles fizeram com que o povo de Israel adorasse a Deus, a outros deuses, no qual o Deus que fez promessas a eles não era adorado, era deixado de lado, né? E aqui na próxima parte, irmãos, é 1 Reis 21, do 20 ao 22 e do 27 ao 29. Essa parte, o meu coração pecaminoso e humano julga muito esses próximos versos, assim como fez lá atrás Jonas, né? Assim como fez Jonas. Então vamos lá. Ao que disse Acabe a Elias, né? Novamente: Achaste inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te. Eu vou pular essa parte, então vamos lá. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de saco e a carne, e jejuou, e jazia em saco, e andava humildemente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver,
Mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua casa. Então, aqui, irmãos, nessa parte que Deus fala, né, veio a palavra do Senhor a Elias: não viste que Acabe se humilha, porquanto não trarei mal a ele, porque ele tem se humilhado e pedido perdão, né, e mudado a sua maneira de viver. Aqui nós vemos que mesmo quando Deus já tinha ali algo definido, né, mas eu acredito que Ele quer aqui nos mostrar que basta que nos humilhemos, que cheguemos aos teus pés, que contemos a Ele o que está no nosso coração e mudemos o nosso caminho. Então Jesus mudará a nossa história e os planos que Ele tem para nós. Né? Eu, com o primeiro olhar humano aqui, falei assim, sério mesmo, Deus? Depois de tudo que Acabe fez, sendo mandado por Jezabel, desviado todo o caminho, feito o que fez para o povo de Israel, porque ele simplesmente se humilhou e pediu perdão, o Senhor perdoa? Então, mas essas somos nós, né? Humanos. Agora imagine se nós chegamos ao Pai e falarmos para Ele nos perdoar todos os dias que nós fizemos algo errado e Ele fala assim, não vou perdoar. Às vezes olhamos somente para o outro e precisamos olhar para nós mesmos, nos colocar naquela posição e ver todo o pecado que nós fizemos e que o Senhor tem perdoado a nossa vida até aqui. Em 1 Reis 22, 52, nós vemos que Acasias, filho de Acabe, reinou sobre Israel e fez novamente o que era mal aos olhos do Senhor, como fez a sua mãe Jezabel. Serviu e adorou a Baal e provocou a ira do Senhor, como seu pai Acabe tinha feito. Então, 2 Reis 1:3, o anjo dizia a Elias, levanta, vai ao encontro do rei de Samaria e pergunta, não há Deus em Israel para ir consultar a Baal, Zebude, Deus de Ecrom? Então o rei enviou 50 soldados para chamar Elias do cume do monte onde ele estava. Mas Elias respondeu aos 50 que ali foram buscar ele, dizendo, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50 homens. E então desceu fogo do céu e consumiu ele e todos os 50 homens que estavam com ele. Então nós vemos aqui que o fogo na vida de Elias era constante, era permanente. Mas aqui podemos ver também que Elias em nenhum momento parou, né? Ele estava no cume do monte. E o anjo diz para ele, levanta, vai ao encontro do rei. Isso quer dizer que ele estava ali em oração, né? Como ele estava no cume do monte, ele estava buscando ao Senhor. E é por isso que ele tinha plena autoridade de falar, se eu for homem de Deus, caia fogo do céu. Então caiu a primeira vez fogo do céu e queimou e matou e tostou todos aqueles 50 homens que ali o foi chamar para que fosse visitar o rei. Então o rei enviou mais 50 e a mesma coisa aconteceu. E pela terceira vez os enviou. E este último se pôs de joelhos e suplicou. E desta vez o anjo falou a Elias, desce com este e não temas. Então aqui vemos que ele suplicou, né? Ele se colocou de joelho ali, pediu a misericórdia e suplicou pela sua vida. Então Deus ouviu aquele homem e falou assim, não, Elias, com esse você vai. E disse-lhe, 2 Reis 1, 16 e 17, e disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal Zebude, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, desta cama a que subistes você não descerá, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Né? Acasias era o filho de Acabe, que reinou ali sobre Israel e morreu ali à cama porque mandou os mensageiros consultar
a um deus de Baal, que não era o Deus que tinha descido o fogo ali no monte e mostrado a todos o quão poderoso ele era. Mas ele decidiu seguir os passos da sua mãe e seguir a outros deuses. Nós vemos que a bênção de Deus continua com Elias, né? E aqui eu vou ler 2 Reis 2, do 1 ao 15, porque aqui se finda o ministério de Elias e inicia o ministério de Eliseu. Né? É um mistério que quem estuda escatologia entende que Elias ali é como se ele estivesse no monte e no último dia ele irá ali ajudar o Senhor nesse final dos tempos, porque ninguém nunca viu o corpo de Elias, não é mesmo? Então vamos lá. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu em um redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Elias tinha ido, ungiu Eliseu, e Eliseu começou então a seguir Elias e ficar com Elias todo o tempo, né? Por isso que nós vemos aqui que Elias faz parte. Elias ali era um menino Eliseu era um menino ali que ajudava em tudo a Elias. E Elias, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Elias. Eles disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Disse a Eliseu. E ele disse: sim, eu o sei. Acho que por isso que ele não desgrudava de Elias, né? Ele queria saber como é que isso ia acontecer. Calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Ele, porém, disse: tá doido? Eu quero também. Pera. Então ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Perdão. E ele disse: sim, eu o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas mais uma vez Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. A persistência aqui é fantástica, não? E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dentre os filhos dos profetas, e pararam de fronte deles, de longe, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a tua capa e, dobrando, feriu as águas, as quais se dividiram de uma banda à outra, e passaram ambos com pés enxutos. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada a porção do teu espírito. Com tamanha é a mesma coisa de ver Salomão pedindo sabedoria. Eu acho isso extremamente fantástico. Uma pessoa que fez descer fogo do céu por tantas razões, que aqui a gente acaba de ver que abriu o rio para que eles passassem ali o Jordão, né? Como é que você vê tudo isso e não quer também dessa bênção? E Eliseu queria ali fortemente, perseverantemente, ele queria aquela bênção, né? Mas ele queria a porção dobrada, né? Ele não é nem um bobo. E respondeu Elias: coisa difícil pedistes. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não te fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, Elias e o fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não ouviu mais. Pegou então as suas vestes
e as rasgou em duas partes. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando feriu as águas, estas se dividiram de uma a outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente dele em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele. Aqui a gente vê não só a sabedoria de Elias ali ao dizer, e Elias todo o tempo falou assim: não fica que eu vou sozinho. E ele, sabendo que o Senhor iria tomar Elias através de um redemoinho ao céu, falou assim: não, eu quero ir também, eu quero estar junto, eu quero ver. Então, quando Elias perguntou a Eliseu o que ele queria uma porção dobrada de tudo aquilo, o que ele tinha visto e passado junto com aquele homem fantástico que todo momento estava ali sempre trabalhando e um domínio extremamente grandioso do fogo, não é? E aí, então, a bênção dobrada de Eliseu, todo o conhecimento, a sabedoria do Espírito Santo, então ali a partir daquele momento começa a caminhar com Eliseu, abrindo um novo caminho, uma nova vida, novos milagres, através de um novo homem. E aqui se finda o ministério de Elias, né? E aí podemos ver quão grande é a fé e quão maravilhoso é estar aos pés do Senhor, estar sempre em oração, buscando, mesmo que você seja o único como Elias, ali no meio de 450 contra, tinha ele sozinho a favor, mas ele não estava sozinho, ele estava com o Senhor Jesus. Então não desista quando você vê muitos contra você. Ore, peça ao Senhor, porque quem vai dar a direção e quem vai mudar a história é o Senhor Jesus. Amém? Terminamos aqui então o estudo de Elias e, se Deus assim nos permitir, né, semana que vem a gente começa o livro aí de Esther para falar sobre essa grande mulher, voltando a falar um pouquinho sobre as mulheres. Amém? Que Deus os abençoe grandemente.